Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Hoje está começando a interpretação do Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho. Dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. O Santo Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, fala da parábola do mordomo infiel, a autoridade da lei, a parábola do rico e Lázaro. E é isso que nos diz Lucas 16. Lucas 16, parábola do mordomo infiel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, nem mendigar tenho vergonha. E eu sei o que hei de fazer para que, quando for desaposado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando-te, já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver padecido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão, ou nós podemos perceber. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. O todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qual é que deixa sua mulher e casa com outra adultera. E aqueles que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E Noardes ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem não vos delar passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, aí bem-der-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Somente até aqui. Irmão, que nós podemos perceber aqui? Havia um homem então que ele estava sendo acusado, ou seja, ele estava sendo acusado de ele estar sendo andado em corrupção, ou seja, de furto, como nós podemos perceber. E dizia também aos seus discípulos que havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e esse foi acusado perante ele de dissipar os teus bens. E aí o que ele disse àquele homem? Ele disse: que ouço de ti? Agora toma hoje as tuas mordomias, pois tu não serás mais o meu empregado. Então o empregado, o que aconteceu? O empregado, ele foi, o que ele pensou consigo mesmo. Então, como ele estaria sendo dispensado pelo seu patrão, ele pensou: cavalo não posso, e mendigar tenho vergonha. E ele teve a ideia de o que ele fazer. Ele está diminuindo a quantia de dinheiro que devia ao seu patrão, ou seja, viu os homens até aquele homem que ele era responsável, ou seja, ele ainda não tinha sido demitido. Então acontecia então que ele trabalhava ainda para o seu patrão, e então as pessoas vinham até ele, e o que ele fazia? Que se alguém devia 100 reais para o seu patrão, ele cobrava apenas 50. E ele foi fazendo isso. E depois ele ainda foi elogiado pelo próprio patrão por fazer isso, por ter agido prudentemente, mesmo que isso prejudicaria o patrão. Então ele elogia esse mordomo infiel. E aí nós vemos que ainda nessa mesma parte nos manda que nós venhamos a juntar amigos, que duram para a eternidade. Não é verdade? A juntar aquelas riquezas que duram para a eternidade. Como nós podemos perceber. Como aqui nos diz. Nós devemos ajuntar então aquilo que é para a eternidade, ou seja, aquilo que é eterno, para que nós venhamos passar, como está dizendo aqui. Aqui. E quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, mas quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas vós fiéis, quem vos confiará a verdadeira? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? E ainda nos diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou a gente serve um e aborrece o outro, ou a gente aborrece um e serve o outro. Ou seja, não se pode servir a 2 senhores. E nós vemos ainda que os fariseus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, como diz agora que fala a autoridade da lei, acontece então que eles começam a zombar de Jesus. E Jesus ele fala: vocês se justificam perante o homem, perante os homens vocês são justificados, mas vocês não podem ser justificados perante Deus, porém justificado pelos homens, não perante Deus. Porque o que entre os homens é elevado, para Deus é considerado abominação. E aí nós vemos ainda que Jesus ainda procede. Ali os profetas duram desde Abraão até João Batista, que foi o último profeta. E desde esse momento até agora, muitos se esforçam para que estejam alcançando o reino dos céus, como nós vemos. E é mais fácil passar o céu e a terra do que alguma dessas palavras passe. Jesus ainda nos diz que quem deixa sua esposa adultera com ela. E quem casa com a esposa que foi abandonada pelo marido também adultera, como nós podemos ver. E nós vemos que também vivia aqui a parábola do rico e do Lázaro, que é a última parte que nos diz aqui em Lucas. Porque havia um homem muito rico, e ele se vestia de púrpura, se vestia de roupas belas, e ele comia da melhor comida. E Lázaro, que era um mendigo, que era um morador de rua, aconteceu que ele comia dos farelos daquele homem. E aí aconteceu que os cachorros comiam também aqueles mesmos farelos.
Eles lambiam lá as feridas de Lázaro e Lázaro comia daquele resto que ali estava. Então aconteceu ainda depois disso que os dois morreram. O rico ele vai até o Hades, aquele rico. Ele vai até o Hades e Lázaro ele é arrebatado até o seio de Abraão. E lá acontece que pelo fogo, tá muito quente, aquele homem rico ele começa a pedir ajuda de Lázaro. E aí ele fala, pai Abraão, peça para Lázaro molhar a água na ponta do seu pé e derrubar na minha língua, para que eu possa estar com que secar, com que molhar minha língua. E ele falou a Abraão então para aquele rico, olha, aqui tem um grande abismo, de tal maneira, se nós quisermos passar para vocês, não conseguimos. Se vocês quiserem passar para nós, também vocês não vão conseguir, porque é um abismo que divide a gente. E daí ele falou, pelo menos então avisa meus irmãos, para que eles não venham cair nos mesmos erros que eu cometi, para não vir parar nesse lugar. E ele falou, lá eles têm Abraão e Moisés e os outros profetas. E aí ele fala isso. Lá ele tem Moisés e os outros profetas. E se não virem eles, nem ouvirão nós que estamos mortos. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. E que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém.